Olá, tudo bem com você? Neste nosso segundo vídeo, nós vamos continuar conversando sobre mediação cultural. E dessa vez, eu vou falar um pouco sobre o perfil de um mediador e também as etapas deste processo de mediação. Let's go. Let's go. Let's go. A mediação associada à ideia de intermédio entre o saber e o sujeito espectador coloca o mediador em uma posição, em um papel muito especial. É ele quem interliga alguma coisa, que pode ser o conhecimento, o conteúdo ou até mesmo a própria obra artística, a outra, que é o público espectador ou o educando, por exemplo. O mediador, então, ele continua sendo um detentor de um poder. Talvez não o detentor da informação, uma vez que ele estaria em uma das extremidades da relação, mas sim, ele tem o poder de levar a informação, continuando a ser o transmissor de conhecimento. A sua atuação como mediador é vinculada às áreas artísticas e também pedagógicas de um projeto cultural, além da relação que ele precisa ter de forma muito direta com os trabalhos da produção e da comunicação. Continuando a falar um pouco mais sobre o perfil desse mediador, o seu papel ele representa um elo muito importante entre as produções culturais e a sociedade. Em geral, o mediador ele precisa ter uma experiência artístico-pedagógica. O que é isso? Ele precisa ter domínio e também saber aplicar técnicas de arte e educação nas ações culturais com alguma especialidade, principalmente naquela linguagem artística que o projeto cultural se fundamenta. Ele também precisa ter algumas habilidades com a construção de um material pedagógico. Que tipo de material? Bom, aí a gente tem várias coisas, né? Textos diversos, cadernos de atividades, documentos de orientação para público e também para artistas, principalmente no que tange à acessibilidade ou algum tipo de público que requer uma atenção mais especial. Esses materiais eles vão servir de suporte às atividades de formação de públicos e também dos processos de acompanhamento e avaliação das ações mediativas. Mediador precisa ter experiência com produção. Olha, não adianta, viu? A pessoa precisa entender a lógica de uma produção cultural no seu sentido mais amplo de concepção, execução e avaliação das suas etapas e também das equipes de trabalho que o rodeiam. Agora, nós vamos para as etapas, já que a gente acabou de tocar nelas, né? No vídeo passado eu já falei, mas assim bem por cima sobre elas. E agora nós vamos aprofundar o assunto. Então confere aqui na tela. Vamos lá. A mediação, o processo de mediação é dividido em 3 etapas: antes, durante e depois. Vamos começar com o antes. O antes compreende a mobilização. O que é? O público é incentivado por diversas informações que são divulgadas, gerando um interesse e criando entusiasmo em experienciar o produto cultural. Já a sensibilização, o sensibilizar, se desenvolve pela própria força e valor do produto cultural, alimentando uma mediação que estimule esteticamente o público na sua emoção, reflexão e vontade. E por fim, a preparação. Há um acesso aos conceitos, tem que haver, né? Esse acesso aos conceitos, técnicas e estéticas que envolvem o produto cultural, em que o público aprende de fato a reconhecer os elementos mais diversos das obras que ele entrou em contato. Agora vamos falar um pouco sobre o durante, que é a segunda etapa desse processo. O durante também compreende mais 3 subitens, pode-se assim dizer. O encontro, que é a mediação, né? A mediação ela precisa priorizar a qualidade de um encontro único entre a obra e o público, organizando o momento com todas as facilidades de acesso necessárias, né? Falo do acesso físico, mas também do acesso linguístico, que a gente viu no vídeo passado. O segundo item é a apropriação.
É o momento de o público se apropriar da obra. Lembre-se que ele também é um autor, ele é também um cidadão participativo. Ele vai recriar a partir dos seus referenciais, dos seus conhecimentos, tornando-a integrada à sua história de vida. E por fim, esse terceiro subitem do Durante compreende a reflexão. Para que seja efetivada a relação com a obra, devem ser criados meios livres de reflexão sobre o que ela traz ou apresenta para o público, alimentando a aprendizagem cultural. E por fim, chegamos à terceira e última etapa deste processo, que é o depois. O depois também compreende alguns subitens. Vamos lá, a reverberação. A mediação ajuda que a obra continue a reverberar na vida pessoal e social desse público que assiste. A internalização, o público guarda sensações e reflexões do momento vivido com a obra. A mediação, gente, abre um espaço para que ela seja mais internalizada numa proposta de recriação posterior desses elementos que compreendem a obra. E por fim, o reconhecimento. Existem muitos elementos vivenciados no encontro com a obra que necessitam ser reconhecidos esteticamente e tecnicamente. O público torna-se mais consciente e autônomo no seu reconhecimento dessa obra quando a gente processa bem essa etapa. Gente, o assunto é inesgotável. Então eu quero te fazer uma proposta. Vamos conversar mais sobre isso pelas nossas redes sociais aqui no QG? Comente aqui, sugira aqui, traga mais informações sobre esse assunto. Bora saber mais sobre a mediação cultural, porque ela ainda é um campo muito vasto e que precisa ser explorado.